Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma revista daquilo que foram os acontecimentos que marcaram os últimos 15 dias, nomeadamente em Tomar, com os nossos comentadores residentes, o Cristóvão e José Delgado, hoje também com o convidado Francisco Ferrari da Metontal, assim é que é, da empresa, uma empresa dedicada ao ramo da metálica e também aqui a marcar presença neste programa de hoje. Vamos então à conversa e começávamos por um dos temas que teve destaque, digamos assim, em diversas vertentes, mas que se liga com esta temática mais genérica que é a regionalização. Foi abordado no decorrer da última Assembleia Municipal. Também um assunto que tem marcado, nomeadamente, as prioridades daquilo que o PS definiu para o corrente ano e até às próximas autárquicas. Este vai ser um tema, naturalmente, que vai estar em foco ao longo dos próximos meses. Começava precisamente por aí. O Cristóvão, este processo da regionalização é, digamos, uma das metas já definidas pelo Partido Socialista, nomeadamente no âmbito da sua última reunião da Federação Distrital, como um objetivo principal no decorrer deste ano e precisamente até às próximas autárquicas, que estará em foco e em debate. Muitos têm falado. Há 3 anos atrás também esteve no centro digamos assim, das opções dos partidos, mas nada ou pouco se tem feito nesta matéria. Sim, antes de mais, cumprimento uma vez mais aos nossos ouvintes e também, claro, a todos, enfim, ao José Delgado, ao Vítor Molinas e hoje em particular também ao nosso convidado, o Francisco Ferrari. Sim, este tema, vamos lá ver, a regionalização é um tema que quer para o Partido Socialista, quer para mim, pessoalmente, que há muito devido em Portugal. Acho que é uma das matérias que é claramente um dos fatores de não desenvolvimento do nosso país. As coisas estão muito centralizadas em Porto e Lisboa, mas particularmente Lisboa, e como na velha expressão, o país é Lisboa, o resto é paisagem, e o problema é que quem está em Lisboa pensa mesmo assim. E os autarcas, como eu que no terreno tenho que ir lidando muitas vezes com as mais diversas entidades nacionais, percebe que quem está nestas entidades, muitas vezes os próprios dirigentes políticos, mas também muitos técnicos, enfim, o pessoal dos gabinetes, olha de facto para o país assim. Portanto, a regionalização é algo que continua a fazer falta, portanto, uma divisão administrativa intermédia, numa lógica intermédia entre o Estado Central e as autarquias. Faz de facto falta algo a esse nível. Que na prática existe, e é a propósito disso que este tema agora está um pouco em cima. Existem 5 entidades, a que chamamos as CCDRs, ou as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. No nosso caso, bem, eu ia dizer no nosso caso Lisboa e Val Tejo, mas nós aqui em Tomar até temos esta particularidade de ter 2, não é? Ou o Médio Tejo, assim como a Lesíria do Tejo, tem 2, é uma daquelas coisas que também foram, enfim, muito bem decididas na altura, e até aqui para o nosso conterrâneo Miguel Relvas, não é? Mas é uma particularidade que eu estou a rir, mas não faz sentido nenhum, porque causa-nos, aliás, grandes dificuldades, e basta ver isso. Nós, Tomar, como os outros concelhos do Médio Tejo, fazem parte, em termos de ordenamento do território, e, por exemplo, no processo que agora vai decorrer das eleições do presidente da CCDR, fazem parte Lisboa e Val do Tejo, mas para candidaturas e financiamento, portanto, a fundos europeus, vamos ao centro. Na Lesíria do Tejo passa-se de forma diferente, portanto, ordenamento Lisboa e Val do Tejo e candidaturas vão ao Alentejo. Portanto, estamos em 2 CCDRs ao mesmo tempo, o que causa muitos problemas. Mas dizia, as CCDRs, na prática, já são uma espécie de realmente esse tal patamar intermédio entre o Estado Central e as autarquias. Só que sem legitimidade, porque não são eleitos, não prestam contas, ou quando muito prestam contas ao ministro que tem a tutela, e portanto é muitas vezes difícil lidar com estas entidades. É verdade, e bem, que agora se vai dar um passo em frente, e é disso que se fala, e foi disso que aliás se falou na Assembleia Municipal, porque os autarcas, quer das câmaras, quer das assembleias, e aqui nas assembleias naturalmente inclui-se os presidentes de junta, portanto todos os eleitos, sejam presidente ou vereadores ou deputados municipais, vão ser chamados a eleger, já no próximo dia 16 de outubro, se não estou em erro, a eleger os presidentes e os vice-presidentes
das CCDRs. Portanto, este processo vai-se passar no país todo. Nós aqui, como já referi, nós votamos para Lisboa e Val do Tejo. Não está muito longe do que é perfeito, mas é um caminho, é um passo, portanto, para começar a haver realmente alguma maior transparência, alguma maior democraticidade, portanto, na eleição destas entidades que, como referia, são muito, muito importantes. As CCDRs são, de certa forma, quase que um poder escondido, porque decidem sobre quase tudo, nomeadamente o ordenamento do território, portanto tudo o que tem a ver com... E muitas vezes mal porque lá está, não estão no terreno, não têm que, as pessoas não lhes vão bater lá à porta e não têm que prestar contas, nem ninguém sabe quem são sequer, não é? Mas um chefe de divisão ou um diretor de departamento de uma CCDR tem muito mais poder que um vereador ou um presidente de Câmara e que é eleito e que presta contas perante a população. Portanto, e que tem, de facto, a população, a oposição, a comunicação social, todos os dias a pedir explicações disto ou daquilo. A quem está nestas entidades não tem isso. Está confortável num gabinete, neste caso em Lisboa, ou nas outras 4 localizações, e portanto não tem que passar por isso. Portanto, o facto dos presidentes e dos vice-presidentes das CCDRs passarem a ser eleitos pelos autarcas é um passo em frente. Mas é um passo, na minha opinião, ainda muito longe daquilo que será uma regionalização a sério. Ou seja, temos de facto órgãos eleitos que façam a ponte entre as autarquias e o Estado Central e que tenham, de facto, uma capacidade de desenvolver... No fundo, nós temos o exemplo do nosso país ao lado, em Espanha. A escala é diferente e são regiões autónomas, são espaços um pouco... Enfim, a lógica é um bocadinho diferente, mas também porque a escala é outra. Mas o princípio é esse. Portanto, haver uma capacidade mais regional de ter instrumentos regionais de uma escala superior aos municípios, mas que possam articular a gestão do dia-a-dia em muitas matérias. José Delgado, para o PSD é também uma prioridade a regionalização? Não se tem falado ao nível do partido nesta matéria? Começo por cumprimentar em especial o Sr. Francisco Ferrari, Vítor Melenas e o Cristóvão Tomarense, é claro. Isto fala-se muito na regionalização e há divergências imensas porque não existem estudos, propostas concretas sobre o que será a regionalização. Dividir o país, eu diria agregar o país. O que é que vai ser agregado em cada região? Isso é que é a base. E depois as competências que esta região tem de ter têm que ser globais, senão, se forem coitadinhos que não podem decidir nada, não vale a pena. E devem ter o poder de eleição, de ser eleitos, que é a responsabilidade depois de responder perante o povo que os elegeu. Isto é a grande diferença. Agora, o mais importante de tudo é quem é que vai ser agregado. Na nossa região, qual é a região? Vai até onde? Apanha parte do Alentejo, apanha parte do litoral, vai até Coimbra, vai ficar com Coimbra, vai ficar até onde? Com Lisboa espero que não, porque depois aquilo é tudo sugado por Lisboa, não é? Ou Porto, é claro que não vamos ao Porto. Mas o essencial aqui é que para nós conseguirmos ter autonomia e independência tem que haver, primeiro, criação de riqueza. E isso cria-se com um plano eficaz sobre o que aquele território vai fazer. Mas esse território agrega o quê? Quais são as suas potencialidades? E é por aí que nós temos que começar. Não é por ter mais hectare ou menos hectare que a coisa funciona melhor ou pior. Agora, o que eu penso é dividir o país em regiões, de facto, deveríamos começar por aqui. Como agregar, o quê? E que competências é que vão estar... Porque não basta o governo depois transmitir responsabilidades, tem que transmitir também um pacote financeiro. Senão isto não funciona. Os impostos vão ficar na região ou vão para o governo e depois vêm em função dos projetos apresentados. Eu penso que estas questões, porque só assim, só com um trabalho destes, e tem que haver acordo, senão não vale a pena, entre os partidos, com assento na Assembleia da República, em traçar estas linhas. Temos que criar desenvolvimento na região, isso faz com dinheiro, com facilitar a vida aos investidores, isto é, facilitar não é uma balda, é criar condições para que os investidores, os promotores,
os empresários consigam criar riqueza, consigam criar emprego e com isso justiça social. Agora, qual é a dimensão da região? O que é que vais ter? Quais vão ser os poderes dessa região? Vão estar dependentes do governo central ou vão ter autonomia, como alguns exemplos que nós conhecemos, por exemplo, como em Espanha, que tem muito mais autonomia. Como é que vai ser? Isso é a base. Porque se for dividir por dividir, vai-nos acontecer o mesmo que aconteceu com as juntas de freguesia. Não vai acrescentar nada. Vai aumentar a dimensão das juntas de freguesia. Não é isso que nós queremos. Queremos ter dimensão, mas com poderes e autonomia de gestão do território. O ordenamento do território, as CCDRs. As CCDRs são um bloqueio, muitas das vezes. É claro que não se pode fazer tudo à toa, mas muitas das vezes são um bloqueio ao desenvolvimento das regiões. E nós temos aqui o caso de Tomar, agora com o atual PDM, em que estão sentados no seu, não sei se é cadeira, se é banco, deve ser uma cadeira bem confortável, e decidem sobre as regiões sem sequer ir às regiões. Isto é matar o desenvolvimento. Isto é matar o tecido empresarial. E isso tem que ser bem pensado, tem que haver autonomia e tem que haver dinheiro, pacote financeiro. Não podemos ficar sentados e ser truncados por gabinetes de Lisboa que não conhecem o território e mandam bocas e estão a matar as regiões muitas das vezes. É claro que tem que haver equilíbrio, mas acima de tudo tem que saber o que é que vamos agregar, em que domínios, com que competências. Isto é que é interessante e tem que se estudar. Tem que haver um estudo global para depois começar a debater. Se for cada um a mandar e a puxar o tecido com uma toalha, de um lado vai ficar curto e do outro lado, então andamos neste jogo e não resolvemos nada. Portanto, o saber como agregar as regiões, os territórios, quantos municípios, etc. Ver quais são as características que podem ser agregados ou não, porque o país é pequeno, mas a diversidade é imensa. Portanto, há que ter esta capacidade. E se não houver autonomia, acho que não vale a pena. Já que falava aí das questões das freguesias, as anteriores estruturas, por exemplo, de distritos, o atual esquema das juntas de freguesia, que resultou da União de Freguesias, etc., a eventualidade, como se falou numa primeira fase, de eliminar ou agregar, inclusive, a municípios, isto pode estar tudo, de facto, incluído nesse processo de regionalização? Eu penso que tem que ser muito mais que isso, não é? Porque isso é curto. Porque se nós analisarmos, eu vi numa freguesia que foi agregada, a Junceira e a Serra, não vi benefício nenhum. O que eu quero dizer é necessário para este processo também... saber o que agregar e desagregar. Exatamente. Alterar aquilo que é a estrutura do Isso território. Isso é uma das questões, é agregar como, não é? Ainda não ouvi falar nisso, ou pouco. Fala-se pela rama. Espero que não se sente naquela disputa desnecessária de puxar para aqui e para ali, que não se chega a lado nenhum. Alguém tem que fazer primeiro um estudo do país e lançar o tema a debate com esta divisão, com esta agregação, eu prefiro dizer agregação de territórios, e depois e estudar quais são as competências efetivas dessa região. E depois é que se deve entrar num debate mais, já sobre uma base, senão vai demorar anos, não vamos chegar a lado nenhum. O Cristóvão, também é por aí que se tem que ir? Bom, pode ser outro modelo? Eu acho que, antes de mais, são coisas distintas. A regionalização, o termos regiões administrativas com poder próprio e com, digamos, um governo próprio. O governo não quer dizer que seja... O governo portanto, uma entidade que dirige, que governa. Não quer dizer que seja com o formato do governo da República, não é? Não deve ser, não é? Porque, obviamente, a escala é bastante diferente. Mas, portanto, com uma entidade que governa uma região, no sentido de ter orçamento próprio, de ter verbas próprias, de ter planeamento regional aos mais diversos níveis, seja de ordenamento do território, seja a nível de recursos, por exemplo, da área da educação, ou cultural, ou do turismo, ou do que quer que seja. Gerir, por exemplo,
enfim, gerir até os recursos hídricos ou outras matérias que realmente devem ser vistos de uma forma mais em escala. Não é? Exatamente. Num determinado tipo de escala. Isso, para mim, pelo menos, é diferente da questão da organização administrativa do território ao nível mais baixo, ou seja, das autarquias. Portanto, acho que uma coisa não está dependente da outra, nem deve, para não inquinar todo o processo. Até porque, de facto, essa entidade regional deve existir, independentemente de depois, na base, ter 1000 autarquias ou 500 autarquias. Não é? Agora, a qualidade dessas autarquias e a forma e os meios que têm, enfim, outras matérias, para poderem realmente servir melhor as suas populações, é que são, de facto, outra matéria. E, na minha opinião, o processo das juntas de freguesia não foi muito bem conduzido, desde logo porque não foi democrático, não foi imposto de cima para baixo, mas também digo ao mesmo tempo que, passado este tempo, também seria um erro pura e simplesmente eliminar isto. Portanto, eu pessoalmente acho que pode haver uma ou outra situação em que, começando pela Assembleia de Freguesia de uma freguesia que tenha sido agregada, ou de duas freguesias que tenham sido agregadas, a Assembleia Municipal concordar e houver de alguma forma digamos, da população ser consultada, poderão existir casos excepcionais em que até se venha a reverter, portanto, a situação. Mas acho que, de forma geral, por bem ou mal que o processo tenha sido conduzido na altura, as populações estão habituadas já ao novo modelo. Usa-se muito este jogo de semântica de não houve extinção de freguesias, foram agregadas, mas está lá o nome das duas. Quer dizer, isso é semântica, é óbvio que foram extintas, não é? A questão da mudança de nome é uma coisa que mais tarde ou mais cedo... Aliás, algumas juntas de freguesia pelo país fora já o foram fazendo, alterando o nome para não ter, como nós ainda temos algumas em que realmente o nome das duas torna-se uma coisa enorme, das duas que tenham sido agregadas. Algumas até já mudaram, digamos, as bandeiras, os brasões das freguesias, e portanto isso é um processo natural que o tempo vai ditar. Agora, se há ainda a fazer nessa matéria, e obviamente no caso dos municípios, por exemplo, nós temos realmente realidades muito distintas no nosso país, e basta ver a nossa região. Se calhar nós temos aqui 2 ou 3 municípios, né? Se calhar é um facto, 2 ou 3 concelhos aqui próximos de nós, que são mais pequenos que metade das nossas freguesias, não é? Mas só pelo facto de serem município, têm logo acesso a um conjunto de verbas, a um conjunto de instrumentos que de certa forma, até, por exemplo, em comparação connosco, município, acaba por ser desproporcional, porque um município mais pequeno tem quase as mesmas verbas e, digamos, os mesmos meios que um município de média dimensão como Tomar. Mas depois, então, quando comparação com as freguesias, isso então é abismal, não é? Mas um cidadão é um cidadão. O cidadão não devia estar prejudicado porque vive num município de 2.000 habitantes ou num de 50.000. E portanto, sim, há ainda muito a fazer nessa área, mas é daquelas áreas de facto onde a coragem política é muito importante e não é fácil. É óbvio que não é um processo fácil. Francisco Ferrari, acompanha estas questões políticas. Como é que vê isto da regionalização? O que é que acha que deveria ou que poderia passar por ser a regionalização? Boa tarde, painel, e a quem nos ouve. Eu penso um pouco de maneira diferente, olho para o nosso país e o nosso Estado, o peso do nosso Estado, a dívida, me preocupa. A mim e aos miúdos que não têm em casa, os meus netos. Porque a nossa sorte é o juro estar a quase a zero. Senão era um problema muito grande. E aqui o Hugo falou nas câmaras municipais, com 2.000 eleitores, 3.000 eleitores, e eu acho que a regionalização era unir os municípios. A longo prazo, daqui a 20 anos, 25 anos, unam-se, fica só um. Porque temos que reduzir o peso do Estado, que é muito importante. Num país tão pequeno como o nosso, há cidades com 5 milhões de habitantes e eles vivem. E a nossa situação é uma situação que eu acho que o Estado não pode gastar tanto dinheiro. É um peso muito grande. E quem paga isso são os portugueses. O processo da regionalização, da agregação de freguesias
na sua ótica, foi mais do mesmo. Foi mais do mesmo. É verdade o que eles estão a dizer. As juntas estão abertas na mesma, o pessoal é o mesmo, não se soluciona nada. Não se justificou. Defende uma reversão, digamos assim, desse processo? A reversão, não digo isso, mas aproveitar melhor. As pessoas são as mesmas, os custos são os mesmos. Porque eu até acho, por exemplo, aqui na cidade não justifica uma junta. Está a Câmara, tem serviço para isso, podia fazer isso. Eu vou a vários conselhos, vou a Nisa, tenho clientes em Nisa, no centro é um conselho tão pequenino, e tem uma junta de freguesia no centro da vila. E eu ponho assim, mas para quê? Porque está aqui a Câmara ao lado, pode fazer o serviço. E continua assim. Muito bem. O outro tema para esta nossa conversa de hoje, o protocolo, foi um tema que foi à reunião de Câmara, um protocolo entre o ICNF e a Direção-Geral Cultural do Património, que tem a ver com os acessos à mata. Isto já é um processo que já se arrasta há algum tempo. José Delgado, estamos no bom caminho agora ou não? Sempre foi uma ambição dos tomarenses circularem melhor entre a mata e o castelo e o convento, e de certa forma este protocolo vem permitir e facilitar esta acessibilidade. É um protocolo generalista, que no fundo diz quem abre e fecha a porta, e depois diz que há limpeza, há segurança e mais 2 ou 3 questões, mas não diz quem faz. Aquilo fica ali aberto, cada um na sua competência vai tratar disto, mas não diz o que é disto de cada um. Mas aqui o importante é de facto que haja uma oportunidade para as pessoas circularem e terem acessos mais fáceis e caminhos que não era possível. Portanto, vai dar mais dimensão ao nosso espaço, e as pessoas vão circular de um lado para o outro com muita facilidade. Espero com mais segurança, portanto está-se a criar condições de segurança. Aliás, não há de ser diferente do que há hoje na mata, não é? Portanto, mas as pessoas vão ter de facto uma nova oportunidade de ter novos acessos àquela torre, que é uma torre emblemática também de Tomar e que esteve fechada e agora vai ser aberta. Portanto, o importante é que estas 3 entidades, DGPC, ICNF e a Câmara, entenderam-se com um protocolo, um pequeno protocolo. O importante é que vai haver alguém que vai abrir a porta, que é o Instituto de Conservação da Natureza. A Câmara vai fechar a porta, não sei quem é que vai andar com a chave de um lado para o outro, mas alguém será. E depois diz o protocolo que entre eles é repartido as responsabilidades. É claro que o Instituto de Conservação da Natureza não vai fazer nada, é claro que a DGPC não vai fazer nada, e a Câmara tem a obrigação, já que assinou o protocolo, de manter as acessibilidades em bom estado, limpas e desimpedidas e com segurança, para que os tomarenses e os turistas tenham aqui mais uma oportunidade de percorrer este vasto património que nos banha e que nós tanto admiramos e oferecemos a quem nos visita. O Cristóvão, de facto, quem é que vai na realidade ficar com a chave? Bom, isto realmente... Acho que o Hugo já se tirou de fora. Eu às vezes tenho que andar com muitas lá na Câmara, porque os vereadores também fazem tudo um pouco. Às vezes até tentam, enfim, desencravar fechaduras e coisas do género. Mas, bom, de facto, isto é um daqueles temas que até... Se não, como eu, soubéssemos o que está por trás disto e o que isto custou, isto realmente parece ridículo. Porque estamos realmente a falar literalmente de uma porta que se vai abrir de manhã e que se vai fechar ao fim do dia. A porta da tal Torre da Condensa. Só que este é um tema muito, importante na prática e simbolicamente também, por outro lado. Simbolicamente até podíamos ir à conversa que estávamos a ter há pouco e que mostra bem do peso das entidades. E o facto de estarem em Lisboa à distância a tomar decisões sobre coisas que realmente não faz sentido. Esta é uma ambição, como dizia o José Delgado, dos tomarenses há muitos anos. Há pelo menos 2 décadas.
Basta lembrar, por exemplo, que uma obra que foi o município que realizou, apesar da responsabilidade da mata ser do CNF, portanto Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e o Convento de Cristo ser da DGPC, Direção-Geral de Património Cultural, mas a Câmara, o município fez, era ainda, portanto, gerida por PSD, era o Presidente de Câmara António Paiva, portanto, vejam há quanto tempo já foi, fez uma obra dentro da mata, precisamente em que tinha como fundamento melhorar o acesso entre a entrada da mata e esta porta que estamos a falar. Isto é histórico, esta frase do Hugo. Isto é histórico, quer dizer que o António Paiva fez uma coisa então, como deve ser. Não é que fez algumas boas, também fez muitas que, enfim, mas, e que ficaram cá para nós irmos pagando. Mas as coisas têm que ser pagas. Sim, mas que fique claro que este executivo que está a fazer fica tudo pago, ou quando muito pode haver ali algum ano de intervalo, mas fica tudo pago. As obras que estamos a fazer ficam todas pagas. Todas as obras em Tomar sempre foram pagas. Pois foi. Bem, não vamos agora para este tema. Não tenho que começar aqui a falar agora, dos 10 milhões do Parque T. Se tem processos, tem que aguardar, não é? Bom, indo ao essencial. Portanto, essa obra que foi realmente de melhorar esse acesso entre os portões da Mata Nacional, Sete Montes, e essa porta na tal Torre da Condessa, ou seja, já nas muralhas do castelo, foi feita já com este princípio. A verdade é que nunca se conseguiu. Nós, desde o mandato anterior, ou pelo menos de metade do mandato anterior para cá, começou a haver algumas reuniões no sentido precisamente de, não, isto tem que se resolver, isto não faz sentido nenhum, e o município sempre esteve disponível para... Nós só queríamos autorização. Portanto, o município é óbvio que é o município, são funcionários do município que vão abrir a porta de manhã e vão fechar a porta ao fim do dia. Estamos a falar dos municípios, porque o próprio CNF, que tem responsabilidade na mata, mas só cá tem um funcionário há muitos anos. Aliás, quando no início do mandato anterior eu e a atual Presidente Anabela Freitas entramos em funções, o funcionário, não havia mais ninguém na Mata de Sete Montes, havia um único funcionário do ICNF que não tinha fins de semana, nem férias, nem não sei quanto tempo. Nós, município, começámos a colocar lá pessoas, e também com algumas pessoas de centro-emprego, mas também funcionários nossos, e entretanto a desenvolver a Casa do Guarda, onde inclusivamente temos uma técnica superior e que desenvolve as atividades mais de sensibilização ambiental. E portanto temos um grupo, neste momento, um grupo de meia dúzia de pessoas, entre os que ajudam a ir também tomando conta do jardim e também da poda de árvores, e que ajudam, portanto, esse funcionário do ICNF. Mas, portanto, vai ser este grupo de funcionários que vai abrir e fechar a porta. Mas, como dizia, isto é simbolicamente importante por isto. Uma porta, o abrir e fechar de uma porta, quase que precisava aqui de intervenção da ONU para marcar uma cimeira entre as várias entidades. Mas ainda vão cortar a fita. Isto foi quase assim. Importante, porque efetivamente na prática esta ligação, que é desde logo mais natural, por dentro da mata ao castelo e por sua vez ao convento, mais fácil, porque a orografia é mais fácil por ali, os declives são menores, e portanto mais fácil do que a outra ligação pela via ou pela calçada de Santo André ou de Santiago, e portanto também quer para os tomarenses, mas naturalmente muito também para os turistas, portanto o poder mais facilmente ir a pé ou vice-versa, portanto entre a cidade e o convento, passando ainda por cima pela mata, tem também outro cenário, não é? Outro encanto, e é também mais seguro do ponto de vista rodoviário. Portanto, na prática tem muita importância por isso, mas efetivamente estamos a falar de uma porta e do abrir e fechar a porta. José Delgado, aproveitava a questão para também ligá-la aqui ao outro. Sempre se defendeu em Tomar que tanto a mata como o convento deviam ter gestão partilhada, pelo menos por parte do município. Isto teria, à partida, resolvido logo esta questão? Pois, e talvez à partida, se essas instituições não fossem o que são, que tomam aquilo como deles próprios, independentemente da localização, e muitas vezes coisas simples e que poderia, de facto, melhorar o funcionamento, a visibilidade, a segurança, e até mostrar mais que aquilo que se vê normalmente, é vedada porque as instituições fecham-se muito. E temos este caso ridículo de uma porta que teve de ter um protocolo, não é? Uma coisa interessantíssima. Não sabemos é o tamanho da chave, pelo menos ainda não vi qual é o tamanho da chave, se é preciso um carro de mão para transportar a chave para baixo e para cima. Portanto, isto acaba por ser ridículo.
aquela mata se calhar devia estar na posse de tomar, não é? O que é que aquela instituição está ali a fazer? Só atrapalha, limpa pouco, não trata da segurança, e nós temos, o município tem que criar segurança nas pessoas que circulam na mata, porque é território de tomar. É claro, o partilhado, pronto, é pouco. É claro, não vamos ter a posse do Convento de Cristo, não é? Isso é impossível. Mas o que é partilhar? Vai até onde? É só na bilheteira? É mais alguma coisa? São eventos? É abrir a novos espaços, a novos eventos? Tem que se perceber primeiro o que é partilhar, para saber qual é a dimensão deste partilhar, saber se vale a pena ou não. Se for só para abrir a porta, mais uma vez, acho que não vale a pena. Deixem estar como está. Mas há uma coisa que existe e que aí devia de haver pressão do município, e nós estamos prontos para fazer essa pressão também, que é a questão do encerramento muitas vezes, e vêm turistas e chegam ali, aquilo está fechado. Isto é que era uma boa partilha, conseguir fazer a pressão e criar mecanismos para que o monumento esteja, porque não, aberto todos os dias do ano. Não vejo razão nenhuma, dá-se mais emprego, e o Estado deve pensar nisso. Agora, temos quantas vezes não vêm excursões, chegam ali e batem com a cara na porta porque o nosso monumento está fechado. E mesmo a mata tem muitas vezes os períodos muito reduzidos. Havia que dar mais, melhorar as condições de acessibilidade, oportunidade também de estacionamentos, etc., criar núcleos de estacionamento para que seja mais fácil, e tudo isso é importante. Mas estas entidades são entidades antigas, mangas da alpaca, sei lá o que é que são, para não dizer outras coisas, que só atrapalham o desenvolvimento dos territórios. E estas pérolas que nós temos do nosso território, que são verdadeiras pérolas, muitos municípios davam tudo para ter o que nós temos, desde o rio até ao alto do convento, passando pelos Pegões, etc, etc. Nós temos, de facto, um património soberbo. E muitas vezes parece que somos acanhados. Isso tem que acabar. Nós temos que ter dimensão. E só com dimensão nós conseguimos afirmar: Sr. Francisco vence a sua labuta porque tem dimensão, tem competência, tem espaço para trabalhar, para decidir, para planear. E quando há muita gente a interferir, esta coisa não corre bem. E este é um caso. Portanto, a mata era bem que ficasse sob a responsabilidade da Câmara. O Governo só tinha que ceder porque está a trabalhar mal e não faz o que lhe compete, que é tratar do seu património, das suas florestas. São os piores. Andamos aí a ser multados a torto e a direito, e o Estado é o pior. Portanto, o exemplo vem de cima, é mau. Se não sabe gerir, entregue a quem deve gerir a coisa. E são os municípios que deviam gerir estes espaços. O Cristóvão, nesta matéria, o espaço da mata, sei que o município de Tomar já encetou esse processo, digamos assim. Como é que está? Bem, eu não quero desenvolver muito, até para deixarmos espaço de tempo aqui para o nosso convidado. Mas, efetivamente, só esta questão da porta, voltando à porta, não imagina a quantidade de reuniões que houve por causa da porta. Vai ficar a porta mais famosa do país. E portanto, isto mostra quão difícil às vezes é lidar com estas entidades. Mas é verdade que isto depois também depende muito em quem está em cada momento. Portanto, enfim, os dirigentes, obviamente, e felizmente, a nível do ICNF, a abertura tem sido bastante maior nos últimos tempos, a vários níveis. E mesmo na questão realmente da gestão mais partilhada, ela na prática já acontece. Na mata ela acontece. Aliás, quem trabalha essencialmente na mata no dia-a-dia é a Câmara Municipal, é a Câmara que trata do jardim, é a Câmara que trata do lixo e da limpeza, mesmo o abrir e fechar. O simples abrir e fechar do portão, lá estamos nós, é, na maior parte dos dias, tratado pelo município. Mas mesmo no assumir essa responsabilidade, e uma responsabilidade maior por parte do município, há neste momento uma abertura por parte do ICNF e, portanto, é um caminho que temos que continuar a trilhar, mas neste momento, para nós é pacífico o que atualmente temos a única coisa que achamos que era talvez preciso mais por parte do ICNF era realmente colocar mais pessoal próprio, seu, porque, por exemplo,
Eu agora falava do jardim, mas quer dizer, a mata são de facto muito mais que o jardim. agora não estou lembrado, 29 hectares ou algo do género. Portanto, todo aquele parque arbóreo precisa de uma intervenção muito mais profunda, uma manutenção muito mais regular. E obviamente não é seguramente com um funcionário, mais uma equipa de sapadores que vem 1 ou 2 vezes por ano, 2 ou 3 dias, que essa intervenção pode ser mais aprofundada. E portanto sim, se calhar o que falta mais por parte do ICNF não é tanto agora digamos, passar a posse daquilo para o município. Também acho que seria talvez pouco prudente. Eu acho que os municípios têm que ter fazer o trabalho. Tem que ser QB, não vá algum dia alguém lembrar-se de, olha, agora já não quero aqui um parque idílico, vamos mas é aqui fazer isso não é uma plantação de qualquer coisa ou fazer uns prédios. Estou a exagerar, não é? Mas acho que há coisas para as quais, lá está, a mata tem uma dimensão tal que se calhar deve estar um bocadinho acima da gestão municipal no que diz respeito a algumas decisões. Agora, realmente, a utilização do dia-a-dia, o a que horas abre, o que horas fecha, o que atividades é que se possam fazer ou não, isso deve estar realmente num âmbito mais municipal. E o mesmo naquilo que aí sim temos lutado muito em relação à DGPC e portanto, ao Convento de Cristo e ao Castelo Templário, onde aí realmente continuamos praticamente na mesma, não é? Quer dizer, a abertura é muito pouca. E aí, volto a dizer, o princípio, na minha opinião, deve ser o mesmo. Não é que queiramos agora, ou devamos, o município agora decidir se faz obra na muralha X ou Y, ou se limpa a janela ou se não limpa a janela do capítulo, ou outra coisa qualquer. Agora, a gestão do dia-a-dia, em termos de horários, de atividades e dessa realmente ligação mais natural com o território em que está presente, sim, devia acontecer e não tem havido abertura para. Muito bem. Vamos falar agora aqui um pouco com o Francisco Ferrari. Como é que a Metal está ou tem vivido este período que atravessamos da pandemia? Começou em março, digamos assim, mais intensamente? Tem corrido normalmente. Felizmente, o trabalho continua. Temos tido sempre trabalho e nunca tivemos nenhum problema com a pandemia. Agora tivemos um caso, mas está a ser resolvido. Funcionário. E trabalhamos o dia a dia. Nunca tivemos parar. Não houve quebras de atividade, não é? Houve um trabalho grande que era para se começar em março, parou logo, é para a França. Mas estava a começar outra vez, vai ser entregue, começar a chegar material 12 de outubro. Acho que é 12 de outubro. Esta é uma empresa que tem percorrido, digamos assim, ao longo dos anos, um caminho crescente de afirmação no local. Como é que tem sido este trajeto? Olha, nós dedicámos muito à pintura líquida e pintamos muito pintura líquida. Somos certificados, temos pintores certificados por França, pela GPI, porque fizemos um trabalho muito grande para a França, acabou em novembro do ano passado. Foram para centrais nucleares, que eram coberturas anti-tornado. E então foram 2.000 toneladas de ferro. E as coisas correram bem, eles ficaram satisfeitos. E tivemos que mandar funcionários à França certificados por boas normas deles. E depois foi mais trabalhos. Agora temos outro trabalho muito grande para a França também, para começar agora em outubro, para a Siemens. O meu cliente é o mesmo. Mas tenho aqui um problema, que eu 70% daquilo que faço é para exportar. Mas eu não exporto €1. Então nós estamos a fazer um pavilhão novo para a Lacaixa, porque para mim a Lacaixa vai ser a pintura do futuro. É diferente, é um acabamento totalmente diferente. É preciso ter um forno capaz para coisas grandes e pesadas, que é o que nós estamos a fazer. Candidatei-me e fizeram 2020, não tive hipótese nenhuma, porque não exporto. Só que os nossos governantes lá de Lisboa esquecem-se, se há exportadores, há muita gente a trabalhar para isso. Porque ainda hoje está a carregar um carro para a França, amanhã carrega outro, para a mesma obra. O meu cliente foi lá pôr o ferro em bruto, nós tratamos o ferro, carrega e vai-se embora. Mas quem exporta é o meu cliente, não sou eu. E então tenho que fazer o pavilhão à minha custa. Capitais próprios e o banco a ajudar. Felizmente tem tudo corrido bem e cada vez temos mais trabalho e temos mais procura.
A nível nacional, também há essa procura neste momento? Sim. Mesmo apesar do setor da construção, por exemplo, ter tido uma quebra significativa? Eu não noto. Eu, felizmente, tenho o parque cheio. Daqui a uma semana ou 2 ou 3, não sei, mas a perspectiva é que tem sempre muito trabalho. Até final do ano. A autarquia não nos está a ouvir, tem facilitado o processo, nomeadamente nas instalações, como é que tem corrido? Correu bem, a Presidente, quando eu precisava, atendia-me sempre. Eu até aparecia, porque aprendi que quando fiz o outro pavilhão, na altura do Engenheiro Paiva, e para falar com ele era um problema, e o que é que eu fazia? Ia-me pôr à porta da Câmara. Agora não é preciso, vou lá, pergunto se o Presidente está cá, pode-me atender e felizmente nunca me disse que não. E a Câmara eu comprei um lote ao lado, como lhe contei ainda há bocado, e a Câmara anexou-me o lote. Foi um bem para mim, porque a área é maior, o pavilhão pode ser maior. A área de construção. O índice de construção. Se eu não tivesse isso, não tivesse acontecido, não podia ter feito aquele pavilhão. Portanto, foi toda agradecer à Câmara. E então está-se a fazer, as fundas estão no chão já, daqui a 2, 3 semanas vai começar a pôr ferro em pé. O pavilhão tem as máquinas também voam ao norte, o projeto está feito. Vou lá pôr o preto no branco. Quando fala em máquinas, estamos a falar do forno, é isso? Do forno, uma cabine de pintura e depois tudo que jora à volta disso. Para ver se em março, abril, começamos a trabalhar nesse novo pavilhão. Posso sim, força. E também, por curiosidade pessoal, mas também para quem nos ouve lá em casa, 2 questões. Uma, quantos funcionários têm a trabalhar 25. para si? E portanto, a tempo inteiro, tem outros mais, casuisticamente, são todos a tempo inteiro. E, por exemplo, esse investimento que está agora a fazer é coisa na casa... 1 milhão de euros. Pavilhão, as máquinas. O que falou nos funcionários, tem sido fácil encontrar mão de obra? Os empresários Eu tenho lá queixam-se... funcionários há quase 40 anos. Sim. Hoje em dia é difícil arranjar funcionários. Sobretudo especializados nesta área, não é? Especializados não há. Seriam ir para lá, mas não há. Eu e os meus clientes, e o que eu ouço, querem um funcionário, não arranjam. E o que lá vão são os crónicos. Também não querem. A aprendizagem é no local de trabalho, para quem quer. A aprendizagem, costumo dizer, porque um mecânico, um serralheiro, já ganha, mas ganha mais que os engenheiros. O saber não ocupa lugar. Mas o que fizeram aqui há uns anos nas escolas industriais está-se agora a pagar. Foi um erro. Eu acho que foi um erro. E portanto, nós parece um parece outro. Olha, na sexta-feira fui lá pedir um rapaz de trabalho e já foi trabalhar hoje. Pronto, agora estando lá a ver se consegue. Eu preciso de capadores, eu preciso de metralhadores, eu preciso de pintores, não há. Neste momento precisa de quantos funcionários? Uma vez que vai alargar instalações, aumentar a capacidade... Eu ponho a hipótese de ter que ter um outro turno. Isso é, em termos de funcionários, quantos? São mais meia dúzia deles. Porquê? Porque a lacagem, aquilo tem que ir a um forno cozer. E então, a dimensão das peças, nós hoje temos um forno de 7,5 metros. Depois tivemos um acrescente mais 1,5 metro, consegue-se pôr lá numa porta para desenrascar. Mas não é 100% fiável. Mas agora temos peças, por exemplo, 12 metros, 13 metros e meio de comprimento. Está-se a usar muito hoje nos pavilhões as madres serem lacadas. E então os tubos laterais, e então eles vêm de Espanha com 12 metros e meio, 13 metros, que é o comprimento de um caminhão. E então ele vai para lacar. E nós vamos ter essa capacidade. E é uma área de facto de qualidade, que é o produto final. Sim, nós temos... É de uma exigência muito grande. De facto, nós estamos certificados, temos essas obras que estou a fazer para a França. Os franceses puseram um engenheiro a viver em Porto de Mós, porque o meu cliente era de Porto de Mós. E vinha ali dia sim, dia não. E vieram também inspectores franceses acompanhar a obra. O controle de qualidade. Micragem, uma coisa... Mas tem que ser, eles pagam para isso, tem que ser. E é assim que se ganha dimensão, infelizmente fazendo bem. Temos tido trabalho à pala disso.
França é o mercado de exportação neste momento em exclusivo ou há outros? Não, por exemplo, eu faço, por exemplo, essas tampas do Ecoponto que nós vamos tomar aqui atrás da Câmara. Certo. Eu faço aquele tratamento há 25 anos. Eu fui encontrar tampas daquelas na Grécia, em Mykonos. Fui lá passar uns dias e cheguei lá a tomar 4 tampas. Feitas em Portugal. Vão para Israel, para a França, para a Espanha, vão para todo lado. Ninguém imaginava. Ninguém imagina. E isso é tudo feito aqui na zona. O cliente que exporta está no entroncamento. Essa questão que referi há bocado dos fundos comunitários, de facto, é limitadora da sua atividade, neste caso já o percebemos. Felizmente. Não o limita por completo, obviamente, também já nos disse, mas seria mais fácil ter, por exemplo, acesso a esses fundos comunitários para investimento. O que é que precisa de mudar, em concreto? Não, mudava, por exemplo, o governo, quando pôs o 2020, não era só para exportadores. Também há aqueles que também sabem que para mover um exportador tem que haver muita gente a trabalhar para o exportador. Por exemplo, uma rede. É o caso de hoje. Está lá um carro a carregar diretamente para a França. E amanhã outro. E eu não sou exportador. Zero. Este pavilhão tem noção, tem números, digamos assim, ou uma ideia daquilo que pode ser o salto da empresa em termos de atividade económica? Eu acredito que, porque não há na zona, não há quem faça depois estas dimensões. E mandam tudo para o norte. E no norte também só há uma ou duas. Estamos a falar então de um nicho de mercado ao fim e ao cabo, não é? Sim. Aqui estou convencido. Por exemplo, os meus clientes, quem vai fazer o pavilhão, já me disse que no final do ano tem quilómetros de tubagem, tubos quadrados para pôr nas laterais, para pôr as chapas, para mandar lacar. E depois o problema é que se houver quem faça, o trabalho aparece. Porque às vezes, por exemplo, vamos dizer ao cliente, faz assim, faz assado, mas depois tem que se mandar para cima. Se vai mais está grande designado, ele não diz nada, não fala nisto. Vai ganhar economia de escala, assim. Não é? Vai-se especializar ainda mais e os grandes clientes vão aparecer, de facto. Sim, nós já temos. E cada vez mais as indústrias utilizam os pavilhões metálicos de grandes dimensões. E depois é um pavilhão, porque nós, por exemplo, vamos lacar o pavilhão todo, as madras e as tubagens, vai tudo lacado. Que é para os clientes, quando lá chegarem, olhar para aquilo que eles dizem. Se um pavilhão tiver as madras em zinco, é um pavilhão. Se forem lacadas, é um armazém. Fica diferente, totalmente diferente. Os próprios espaços comerciais utilizam isso como tetos. Se formos a qualquer espaço comercial, existem de facto as madres, as madres que é onde se porta a telha. Tudo isto, os montantes, tudo é lacado e dá logo uma imagem à partida, que é acabamento. Isso é qualidade e isso é de excelência. Está de parabéns, de facto, pela dimensão e pela coragem. É destes homens, estamos a acertar muito bem nos empresários, estamos a trazer aqui. De facto, é a dimensão. E é isto que o Mar precisa. Não, eu já estou nisto há muito tempo, na lacagem, porque falar com os engenheiros, daí nós trabalhamos muito com a Gempel. Um engenheiro vem cá todas as semanas, dá-nos apoio. Ainda hoje precisava de um depósito para ter o gasóleo. Um cliente tem um depósito de gasóleo, mas tem que ter aquele tanque. De haver um derrame, usa um retentor ali. E o engenheiro, ao passado um bocadinho, mandou e-mail e faça assim. Pronto. E vamos fazer isso. E eles sabem que estão-se a virar muitas fábricas de tinta também para o pó. Embora umas já tenham a líquida e o pó. O pó normal que custa no alumínio é igual para o ferro. O pó é o mesmo. O Francisco Ferrari falou aqui numa questão que é fundamental neste momento para todos, em termos das atividades industriais, que é de facto a formação. Perdeu-se efetivamente, de facto, quando se mudou ou encerrou o modelo de escola industrial. Foi dramático e as feridas estão aí bem abertas. Agora é a questão. E eu estou também no terreno, na área da construção civil, e há muita dificuldade. Um carpinteiro de limpos é difícil de arranjar. Todos os operários ganha aquilo que pede. Já falei aqui, uma cofragem de betão armado que estava há poucos anos 12 euros, hoje está a 35 euros o metro quadrado. E não há quem faça. Eu ainda estou aí com algumas obras com alguma dimensão
E no outro dia fiz um exercício, a obra tem uma vista assim longa e estamos na fase de betão armado e destas coisas. E as pessoas tinham todas mais de 40 anos. Todas. Os encarregados, a maior parte, têm mais de 50 anos. Que eles sabem. Isso acontece na empresa, Sr. Francisco, Não, em termos de não. funcionários? 40, 50 anos, 50 e tal. E isto, ninguém quer. Não há renovação. Por isso é que estão a vir grupos do estrangeiro É isso. que é isso. bancam aí e fazem tudo. Não fazem bem à nossa maneira. Qualquer dia até isso vai ser um pouco desvirtuado, porque vão fazer os estuques como eles fazem, os rebocos que fazem de forma diferente, etc. E não há um incentivo. As escolas profissionais que existem, em algumas áreas, enchem e estão à espera. Por exemplo, na área de construção civil, as grandes empresas estão à espera dos medidores, dos preparadores que saem, ainda não estão a sair, já estão a ser agarrados, porque as escolas fabricam, entre aspas, formam pouca gente nestas áreas. E depois não há o incentivo. E é verdade, eu que sou homem das engenharias, que os encarregados e os operários, funcionários especializados ganham bem mais que um engenheiro. Sim, pois ganham. Há engenheiros que eu sei que ganham 800 euros, 900 euros. Eu tenho lá em funcionários que ganham mais que isso. Porque há muitos engenheiros e não há emprego para todos. E depois ninguém vai para essas profissões que eram menores, diziam eles, que hoje já não são menores. Mas isto já há muitos anos me diziam que no Canadá um bom servente ganha tanto como um engenheiro. E isto vai acontecer aqui. Vai já acontecer. ganham mais. Já está, Porque não já há. está a acontecer. Já Não está, há. isso já está no terreno. Já está. Os encarregados, não são todos, mas uma boa parte ganha mais que os engenheiros, que os diretores de obra que os estão a chefiar. Exato. Isso porquê? O Cristóvão, temos uma escola profissional. Os cursos estão desadequados. Eu, antes de mais, sublinhar, porque há muito essa confusão na nossa comunidade. Nós temos uma escola profissional e temos um centro de formação profissional. São Aqui, coisas distintas. Aqui, de facto, o enfoque neste caso Mas é não- mais para o centro de formação Não profissional. forma o que nós estamos a falar. Pois é. Por acaso, o Por centro isso, é de que eu formação... por isso é que eu colocava a questão, estamos a formar na área Mas, base, portanto, não é? só para que fique, também para quem nos ouve, ir ajudando a que isso fique bem enraizado, porque não é fácil. Portanto, escola profissional, Casa dos Tetos, Avenida Cândido Madureira, junto à Mata Nacional dos Sete Montes, ou do Posto Turismo. Exatamente. Portanto, que é uma escola profissional pequena, contém sempre na casa dos 100 e poucos alunos, equivalência a ensino secundário, e que tem essencialmente cursos na área das artes gráficas e depois da parte de hotelaria e cozinha, em várias vertentes. E na parte informática também. Depois temos o Centro de Formação Profissional do Instituto do IFP, portanto, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que serve toda a região, portanto, não é de Tomar, mas toda esta região, pelo menos do Médio Tejo e até um pouco mais alargada, vêm alunos formandos de toda esta região alargada. E que tem, de facto, também estes níveis que aqui falávamos, de soldadores, canalizadores, mecânicos, e um conjunto de outras valências, excelentes cursos que são normalmente bem reconhecidos e que quem faz rapidamente consegue arranjar colocação. O problema está, como ainda, não sei se não foi no último programa que falámos disto, o problema está a montante, que é, efetivamente, de haver jovens, ou menos jovens, que queiram seguir estes cursos. E aí há muito a fazer, talvez, mas isso é nacional, não é só local, realmente num certo marketing destas áreas, porque durante muitos anos a própria... Isso também tem a ver com a história do país. Que isto agora dava para uma discussão muito maior, mas aquilo que foi o pós-25 de Abril, o ponto em que vinhamos do país para o ponto em que se queria seguir, e de repente toda a gente queria ser doutor e engenheiro, como se costuma dizer, e todos os pais querem isso para os seus filhos, como se o ser necessariamente, lá está, doutor ou engenheiro, garantisse automaticamente um emprego, um bom salário, e isso não é assim, ou pelo menos já não é assim, e não vai ser seguramente nos próximos anos. E como se dizia aqui ainda há pouco, e é verdade, hoje um bom soldador,
um bom pedreiro, um bom carpinteiro, um bom mecânico ganha bem mais do que eu que sou professor. Vou esquecer agora a parte de estar em funções de vereador, mas o vereador também ganha mal e, portanto, também há quem ande na construção civil e noutros casos que ganhe mais que o vereador, já agora para saberem, porque é mesmo verdade. E, portanto, é essa também a promoção que é preciso ir fazendo. Dizer, há aqui cursos, mais o ser pedreiro, ou ser mecânico, ou ser qualquer outro operário especializado, não tem necessariamente que ser aquela imagem que se tinha de outros tempos, em que é alguém com menor formação, ou com menores cuidados, ou que anda sempre todo sujo, ou todo não sei o quê. Não. Essas profissões também são de qualidade e onde as pessoas podem, de facto, ter um nível de vida também a outros níveis de educação e culturais e tudo mais, também elevados. Portanto, não é porque eu sou mecânico que sou, perdoem-me a expressão, mas um trolha qualquer. Não. De facto, essas profissões são cada vez mais, e noutros países já são muito valorizadas. É isso também que cá tem que acontecer e passa por todos nós. Conseguimos fazer essa promoção, essa valorização dos tais operários qualificados nos mais diversos setores. Vamos terminar, Francisco Ferrari. Tudo este processo, a construção dos novos pavilhões, a instalação de equipamento, tudo isto estará em funcionamento quando? Quando é que estamos de facto em força? Em março, abril, ou mais tardar. E vai acontecer. O pavilhão, aquilo que é meu cliente que me vai fazer, a equipa que fez o primeiro pavilhão é o que vai fazer este também. Desde empreiteiro, o serralheiro, é o mesmo. É tudo montado. E eles só montar. São uma empresa, é para fazer naquele momento. Chegou à minha vez, é o que eles estão a fazer. Equipa que se ganha não se mexe, não é? É isso. Hoje as empresas, os investidores de grandes superfícies optam por este tipo de estrutura porque, de facto, é muito mais rápido. 4, 5 meses faz um pavilhão. Vamos então aguardar por corte da fita. Obrigado mais uma vez ao Cristóvão e ao José Delgado. Muito obrigado, Francisco Ferrari, também por ter vindo até nós. Ficávamos então por aqui. Vamos estar de volta deste programa há 15 dias. Até lá. Fique bem, fique com a Hertz.